Será que Deus não existe? Será que Ele existe? Vamos tentar entender? Vamos fazer algumas perguntas. A gente fala que Deus, ele é onisciente, que em português significa que Deus tem conhecimento de tudo, ele sabe de tudo. Legal, mas eu também tenho conhecimento, ele é mais limitado. Quer dizer que Deus, ele é um Rony, só que, uau, 5 milhões de vezes mais. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, mas eu também estou, eu só estou em um. Então, quantitativamente, parece que Deus é muito mais do que eu. Mas essa é a única diferença, a quantidade de conhecimento de Deus. Isso que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e eu só estou em um lugar. É isso que é Deus? Ele é um super mega homem? Claro que não. Então vamos tentar entender de uma forma verdadeira qual o conceito de Deus. Vamos buscar entender aquilo que a gente pode falar sobre Deus e aquilo que a gente não pode falar sobre Deus. E para isso, vamos começar utilizando algo que o Maimônides traz completamente baseado na Torá escrita e na Torá oral. Deus é o Criador. Criador de quê? Você vai falar de tudo. Então a gente vai falar que Deus criou as galáxias, Deus criou os planetas, Ele criou as árvores, Ele criou os anjos, Ele criou mesmo a Torá e etc. Fantástico. Mas você já parou para pensar que Ele criou a criação? O que é isso? Vamos tentar entender. Deus, mesmo na criação que a gente conhece, Ele cria o conceito do tempo. Tá? Um passuco muito conhecido no versículo é Shema Israel, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Por que falam isso? Porque está escrito assim, Shema Israel, Hashem, o tetagrama, Eloqueinu é nosso Deus, Hashem é um. E muita gente fala único, está errado, está escrito errado, errado é um, não é único. Tem uma diferença, não é o nosso tema agora. Por que falam que Deus é eterno? Porque no tetagrama é formado Yud, depois Rei, depois Vav, depois Rei. Então é Hayá, Rové, Veié. Ou seja, existiu, existe, existirá. Eterno. Certo? Errado. Está errado. Num nível de uma pessoa muito simples, diz o Maimônides, ok, ele conseguiu chegar num nível, mas a gente quer que você chegue num nível maior do que isso. Tá? É algo que na Academia de Moisés eu faço de uma forma bem didática, organizada em vários cursos, e é muito importante fazer isso. O que eu quero falar? Que Deus criou o tempo. Se Deus criou o tempo, ele não é infinito, porque infinito é algo que está sujeito ao tempo. Tá? Então, Deus não é eterno, ele criou o tempo, ele está muito acima disso, é uma criação dele, até falar que ele está acima disso é pouco do que é de verdade. Deus se revela na Torá muitas vezes tem gente que escreve, até me machuca ouvir isso, mas fala que Deus se comporta com raiva, de uma forma vingativa ou com amor. Então Deus tem muito amor, ele também tem ódio. Os sentimentos também são parte da criação divina. Deus criou os sentimentos. Quer dizer que ele não está subordinado a isso. Aí você fala, para tudo, eu não estou entendendo nada. Ele tem sentimento ou ele não tem? Ele criou o sentimento, ele não está subordinado. Então por que a Torá vem e fala para a gente que sim tem sentimento? Será que alguém está tentando enganar a gente? A resposta é a palavra metáfora. Há que entender que a gente está falando do Criador, e quando a gente fala do Criador, você não pode cometer o erro de tratar ele como um humano. E é o que muita gente faz. Veja bem, o próprio universo, de acordo com os cientistas, ele foi criado a partir de algo inexistente que passou a existir. Os cientistas que ainda não creem em Deus, tá? Existem alguns assim, eles não têm explicação para isso, mas eles falam que foi assim. Já nós aprendemos da Torá que Deus criou o universo a partir de algo inexistente.
E esse inexistente também é uma criação divina. Quando a gente fala inexistente, muita gente imagina um vácuo, um espaço sideral completamente vazio. Não é verdade. Toda a criação, até do inexistente, é uma das etapas como Deus criou o universo. A Kabbalah explica que Deus, a primeira emanação que ele fez foi a luz infinita. E isso também é uma metáfora. O que significa a luz? O que significa o infinito? E depois ele fez uma contração dessa luz. Na verdade, algumas contrações, que é o Tzimtzum. Esse Tzimtzum, uma das coisas que ele criou foi o conceito cabalístico de Makom. Makom é espaço. Aí você fala, agora entendi, foi criado o espaço do universo. Não é verdade. Aqui, mais uma vez, a confusão de utilizar um termo científico e compará-lo com um termo místico metafórico. Na ciência, isso é o espaço sideral, com tudo que existe. Na Kabbalah, o conceito de espaço é a criação divina vamos falar de uma criação de um universo que vai funcionar de uma forma limitada, porque Deus, ele está acima de todos os conceitos e de qualquer limite. Mas ele faz através dessa contração uma criação que ela vai de propósito ter imperfeições e mais, ela vai permitir a criação de criaturas que estão, entre aspas, desconectadas de Deus. Nós somos um exemplo disso. Uma pessoa pode andar na rua e ela fala, cadê Deus? Enquanto ela foi completamente, tudo que existe foi criado por Deus. O universo que nós conhecemos não é a totalidade de Deus, de forma alguma. Ele é uma parte da criação. Mas veja bem, até eu quero começar a te explicar de uma forma a pergunta que eu falei, Deus não existe, existe. Deus, ele criou a vida. Ele criou o conceito de criar, ele criou o conceito da existência. Então, quando eu falo que Deus existe, será que eu estou falando que ele existe como um anjo, como um ser humano? Mais uma vez, eu estou usando uma metáfora de Deus, uma metáfora humana e vestindo em Deus. Está errado fazer uma coisa dessa. Ou seja, eu não tenho como falar de uma forma positiva sobre Deus. O que tem? Então, como é que eu posso compreendê-lo? Então, qual é a solução dessa charada? A verdade é que quando você estuda a Bíblia, você está estudando um livro que ele pode ser entendido por um lado por uma criança. Mas Deus quer que você, através do seu estudo, tenha um conhecimento muito mais profundo e que você entenda as metáforas que ele está utilizando, porque através do entendimento dessas metáforas é que você vai conseguir realmente se juntar a ele, até mesmo fazer a vontade dele, seja através das mitzvot e tudo. Para alguém que ainda está do lado de fora parece estranho, mas quanto mais você estuda a Torá, mais você entende isso de forma profunda, vai entendendo essas metáforas, aí você vai compreendendo melhor Deus. Vamos explicar algumas coisas. Quando você estuda, a gente falou que Deus se revela, por exemplo, na Torá com amor. E a gente falou, mas Deus, na essência dele, é uma criação. Ele não tem isso. Então o que significa isso? Aqui a gente está falando de uma metáfora, uma forma de comportamento, de uma expressão dele com a gente. Tá? E ele vai te ensinar que você deve aprender a emular a forma como ele se expressa com a gente, que é piedade, misericórdia, amor e assim por diante, bondade e assim por diante. E essa é uma forma de você fazer a sua alma, que ela tem uma parte divina, se juntar a Deus, se aproximar do seu Criador e para sempre. Para sempre no conceito humano. Nós somos limitados. O nosso mundo, tá? O nosso universo todo, com tudo que existe, tanto em âmbitos espirituais e âmbitos materiais, é uma criação limitada de Deus. Deus fez essa criação limitada de propósito, exatamente para a gente poder existir e ter o livre-arbítrio de poder não só acreditar nele, saber que ele existe.
buscar a compreensão dele de uma forma cada vez mais e mais profundas. Então, ele colocou metáforas, ele colocou o texto a nível literal, mas ele colocou as metáforas. A Kabbalah trata muito disso. A Kabbalah passa muitas e muitas e muitas horas, páginas e páginas e páginas de estudo para te ensinar a decifrar isso, para que o seu conhecimento passe a ser um conhecimento profundo e verdadeiro. E quando você chega nisso cada vez mais, porque é uma caminhada que não para. Eu estudo Kabbalah há vários anos e cada vez eu vou descobrindo mais e mais níveis. É claro que tem que ser assim, porque eu sou limitado e eu recebi um conhecimento de Deus. Você também recebeu e você tem que usar. É um dos motivos que eu falo, entra na academia para você poder ter esse mesmo conhecimento, tá? Então, você vai aprendendo o conceito da luz infinita, você aprende o que é o Tzimtzum, o que foi criado a partir do Tzimtzum, você entende o conceito do espaço, você entende o conceito das Sfirot, dos atributos, que Deus, que é um, ele se comporta, ele se expressa com a gente de várias formas, o conceito de Partzufim, o conceito de rostos, tá? Da mesma forma que a pessoa pode aparecer com um rosto sorridente, ou mais sério, ou assim, ou ali, Deus também faz isso com a gente. E quando você entende essas metáforas, você finalmente consegue a sua conexão com o seu Criador. Então, no final das contas, o que de uma forma resumida, eu acho que eu tenho medo que eu falei muitos conceitos, é verdade, é a vontade de uma pessoa de estar tratando de um tema tão sério, Deus. É claro que, por um lado, a gente vai falar que ele existe, mas não da forma como existimos, não da forma humana e nem da forma espiritual, porque Deus criou o universo espiritual. Até isso é uma criação, e ele não está sujeito à sua própria criação. Eu acho que tem mais uma coisa que você aprende muito forte. A gente falou que o eterno é nosso Deus, o eterno é um, o eterno a gente já explicou, mas quando a gente fala que Deus é um, agora você entendeu que não existe divisão em Deus, não pode ter mais de um Deus, porque ele é o Criador absolutamente de tudo que existe em todos os aspectos, níveis e âmbitos. Você pode falar em espiritualidade, em algo material, em algo abstrato. Tudo, até de conceitos, como a gente falou, de tempo e espaço. Então só existe um Deus. Quanto mais... Sabe que esse é um dos principais objetivos que existe para um ser humano. Tanto é assim que está escrito na profecia, está nos livros dos profetas, que o objetivo dessa criação, quando essa criação realmente chegar aonde ela tem que chegar, e ela vai chegar pela bondade divina, Deus quer que a gente possa estar conectado com Ele. O que significa isso? Diz o profeta, que maleá haaretz, a terra se encherá de conhecimento de Deus, da mesma forma que as águas enchem os oceanos. Quer dizer que é um conhecimento que, quando a gente olha o oceano, obviamente, mais uma vez uma metáfora, o oceano, por mais que ele pareça infinito, ele é limitado. Mas a metáfora para você entender, quando você olha um oceano, parece que não tem fim. E é isso que vai acontecer. Mas mais do que isso, esse é o objetivo. Como está escrito nos livros de Kabbalah, está escrito no Talmud, o que acontece no mundo vindouro? O que acontece é que os justos e as justas, eles estão sentados com coroas nas suas cabeças. Que coroas são essas? A coroa do conhecimento sobre Deus. E o conhecimento, já que não é você pensar que Deus, ele tem sentimento e que Deus, ele é eterno, é muito mais profundo com isso. Então eu estou te convidando para você fazer essa jornada. Ela realmente é indispensável para você, quando está estudando a sua Bíblia, entender, estudando a Torá, entender realmente o que está sendo transmitido para você. E se você tiver o conceito da Bíblia correto, da Kabbalah correto, a sua vida, a sua conexão com Deus vai ser outra. Muitas vezes você fala, tem coisas que não encaixam, não me vão muito bem. É por isso.
É porque te falta esse conhecimento. Então vamos, se Deus quiser, caminhar juntos. E realmente aqui a Academia de Moisés é uma bênção muito grande nesse sentido.